Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Vamos começar essa história apresentando os babacas que estavam prestes a levar uma lição. O primeiro cara ali na frente era o Ju Young-choo. Logo atrás dele estava o chefão da turma, o Park Kang-wook. Esses dois idiotas passavam os dias atormentando os mais fracos, tirando grana deles e repetindo a mesma coisa todo santo dia. E a vítima da vez era um coitado chamado Dong-gu. Só que isso estava prestes a mudar. Começou a rolar um boato pela escola sobre um aluno novo, que estava simplesmente descendo o cacete em todo valentão que encontrava pela frente. Dizem até que ele acabou com os caras que estavam tentando roubar comida no refeitório. E como se o destino tivesse planejado tudo, esse mesmo novato acabou de entrar na sala de aula, bem na hora em que esses babacas estavam espancando o primeiro da fila do dia. O nome dele? Doyle. E ele não tava ali à toa, tava procurando o tal chefe da escola. Ele olha pro primeiro idiota na frente e manda a pergunta: "Tu é o chefe daqui?" Mas ao invés de responder direito, o cara começa a falar merda. Doyle mete um tapa tão violento que parece que o cérebro do cara se embaralhou todo, fazendo ele desabar no chão. As meninas da sala ficaram de boca aberta. Um cara com essa atitude, esse jeito de chegar chegando, não era só presença. O cara parecia uma mistura de Sigma com Giga Chad. E ainda por cima, bonito pra caramba. O parceiro do imbecil que acabou de cair se levanta na hora, puto da vida, achando ruim porque Doyle apareceu ali no território deles sem medo nenhum. Começa a tagarelar sem parar, querendo saber se Doyle fazia ideia de com quem tava se metendo. Doyle manda a real. Não, ele não fazia. Afinal, tinha acabado de chegar naquele dia mesmo, vendo que falar não ia adiantar. O valentão tenta meter um soco, outro erro gigantesco. Doyle segura a mão suja do cara no ar e começa a torcer os dedos com tanta força que o cara solta um grito desesperado, parecendo até que tinha sido pego no flagra numa situação bem desagradável. Com toda a calma do mundo, Doyle continua torcendo os dedos do infeliz e repete a pergunta: "Tu é o chefe?" O cara, gemendo de dor, não aguenta mais e aponta direto pro líder, Park Kang-wook. Claro que o Kang-wook não curtiu nem um pouco ser entregado pelo próprio capacho, mas antes que pudesse reagir, Doyle dá mais um tapa tão bem dado que o outro já apaga ali mesmo. Com o caminho livre, Doyle vai direto até o Kang-wook e pergunta de novo: "Tu é o chefe da escola?" E como era de se esperar, Kang-wook comete o mesmo erro que os outros. Começa a falar demais. Então toma um soco na cara que o faz cambalear para trás. Só que o idiota insiste. Ao invés de entender o recado, tenta contra-atacar com um soco. E meu amigo, a forma como o Doyle desvia é simplesmente insana. Agora era a vez dele revidar. O punho dele acerta em cheio a cara do Kang-wook. E o segundo soco também não erra. Pra fechar com chave de ouro, Doyle mete um chute tão forte que o babaca sai voando até a janela, com a cara completamente destruída e sangrando. A galera da sala ficou em choque. O Kang-wook estava todo acabado, cheio de hematomas, com o ego tão destroçado quanto o rosto. Missão cumprida. Doyle vai embora com a mesma presença com que chegou. Enquanto isso, Dong-gu ainda estava tentando entender o que tinha acabado de rolar. Ele nunca imaginou que ia ver algo assim. Lá no fundo da sala, uma garota que vive postando no TikTok já estava completamente apaixonada. Só conseguia pensar em ser amassada por esse cara. Mais tarde, Dong-gu encontra Doyle e faz um pedido. Queria que ele acabasse com todos os valentões da escola, do mesmo jeito que fez na sala. Mas Doyle não estava afim de trabalhar de graça. Ele explicou que tinha chegado há pouco tempo na Coreia e que estava mais duro que prego em polenta. Se o Dong-gu queria usar a força dele, ia ter que pagar. Dong-gu tenta argumentar, dizendo que isso era uma causa justa, que os fortes deveriam proteger os fracos, que era assim que o mundo devia ser. Só que Doyle não estava nem aí para esse papo, e nem tempo para discutir ele tinha. Foi direto ao ponto, sem dinheiro, sem serviço. Mas o Dong-gu estava desesperado e tenta mais uma vez. Ele e os amigos viviam um inferno. Todo dia apanhavam por nada. E o pior de tudo era que, se tentassem contar para os professores, acabavam apanhando ainda mais. Para ele, cada dia era como andar perdido numa escuridão sem fim, sem um pingo de esperança. Isso até ontem. Ver Doyle acabar com aqueles caras como se fosse nada foi a primeira faísca de esperança que ele teve em anos. Então ele implora. Mas Doyle não se comove. Ele entende o lado do garoto, mas deixa bem claro: para viver, o cara precisa de grana. E além disso, ele já tem seus próprios problemas para resolver. Quando o assunto vira dinheiro, Dong-gu lembra de todos os valentões que já tinham espancado ele só para arrancar uns trocados. Aí o moleque explode de vez, não aguenta mais tanta gente mexendo com ele só por causa de grana. Parece que o Doyle não tem muita escolha além de contar a real.
O pai dele é simplesmente o chefão da maior organização de assassinos do mundo, conhecida como Blackhead. E o Doyle cresceu lá dentro, foi criado no meio disso tudo. Só que faz um tempo que os pais dele se separaram, porque o pai era um babaca tóxico, cheio de ódio por mulher, e vivia fazendo a mãe chorar. Então, sem ter o que fazer, Doyle e o irmão mais novo foram pra Coreia com a mãe, sem nem pedir permissão pro velho. Claro que isso deixou o pai deles puto da vida. E como vingança, o cara bloqueou todas as contas no nome deles. Resultado, ficaram sem um centavo. Doyle até tinha planos de morar no prédio mais alto da Coreia. Só que tudo isso foi por água abaixo quando viu que não tinha grana nem pra pagar um café. E com isso dito, ele se manda, porque tem entrevista hoje no Burger King e não quer perder a chance. Enquanto ele tá contando tudo isso, a garota do TikTok que já tá caidinha por ele tá ali no canto, ouvindo tudinho na encolha. Já o Dong-gu tá ali na dúvida, sem saber se acredita ou não nessa história toda. Mas olhando bem, Doyle não parece ser do tipo que inventa esse tipo de coisa só por zoeira. De qualquer forma, o Dong-gu resolve oferecer 50 mil won pra cada valentão que Doyle derrubar. E essa proposta é suficiente pra fazer o cara parar. Dong-gu até acha que talvez tenha oferecido pouco e pensa em aumentar. Mas, pra surpresa dele, Doyle aceita o trampo na hora, sem pestanejar. E enquanto isso, a TikToker ainda tá lá, babando pelo cara como se fosse fã número 1. Mais tarde, a cena muda pra um grupo de brutamontes que estão debaixo de um quiosque, trocando ideia. Eles já ficaram sabendo que o Park Kang-wook tomou um pau bonito de um aluno novo. Um gordão fica chocado que um único novato tenha conseguido dar cabo do Kang-wook e dos dois capangas dele. Esse gordinho aí é o Park Ju-young, capitão do clube de judô. O Kang-wook era tipo o ajudante fiel deles, que arrumava grana extorquindo os outros e depois repassava a parte dele pra esses dois. Agora, o medo do gordão é que sem o dinheiro vindo, ele não vai conseguir mais bancar nenhuma pizza. Outro gordinho entra na conversa, também preocupado com a situação. Ele é o Park Ju-dong, vice-capitão do mesmo clube de judô. Os dois estão ali, bolando um plano pra derrubar o novato que não sabe ficar na dele. Só que parece que nem vão precisar sair procurando por Doyle, porque o cara já chegou direto no território deles pra resolver a parada cara a cara. Junto com ele tá o Dong-gu, disfarçado com uma máscara do BoJack Horseman. Antes da briga começar, ele dá um toque no Doyle sobre o quanto esses caras são perigosos. O Kang-wook era só um peão. Esses dois aí são os verdadeiros chefes do pedaço. Eles são os chefões capitais da escola Samun. Os irmãos do judô, Park Ju-young e Park Ju-dong, estão tentando virar atletas nacionais. Então mantém a ficha limpa durante as aulas e usam o Kang-wook para fazer o trabalho sujo. Ele é quem arruma o dinheiro e quando não entrega o suficiente, ainda apanha deles. Mas para alguém como o Doyle, essa introdução toda não importa. Ele só quer saber se esses dois são os alvos da vez. Enquanto isso, a garota do TikTok, que agora a gente sabe que se chama Seomina, ainda tá grudada no Doyle, mesmo andando com os irmãos do judô. Ela não para de assistir e reassistir o vídeo que gravou dele. Tá claramente obcecada. O Jo-dong percebe que ela tá encarando o celular sem piscar e fica curioso, quer ver também, mas ela nega na hora, sem nem pensar duas vezes. E aí, do nada, o Doyle chega como um furacão e já acerta uma joelhada monstruosa bem na cara do Jo-dong. O impacto é tão sinistro que o gordinho apaga na hora, sem chance nenhuma. O outro já parte pra cima, mas o Doyle continua calmo, tranquilo, como se nem tivesse medo. Essa frieza toda faz o cara ficar na dúvida se Doyle tem algum reforço escondido por perto. Mas antes que o gordão pense em qualquer coisa, já leva um soco tão forte que o nariz começa a jorrar sangue como se tivesse sido esmagado. E o pior ainda estava por vir. Doyle manda uma bicuda certeira direto nas bolas do coitado. A dor é tão absurda que parece que a alma do cara deu uma escapadinha do corpo de tanta agonia. Aí, com mais um soco bem dado na cabeça, Doyle fecha o caixão. Do lado, a mina praticamente se derrete assistindo o Doyle acabar com os dois. Dá até pra ver que ela mal tá se aguentando com tanta emoção. Com os dois no chão, Doyle garante mais 50 mil won por cabeça. No dia seguinte, além de ter enchido o bolso, o Doyle ainda saiu com uma fama nova. Agora ele era o cara mais forte da escola Samun. Uns panfletos sobre as façanhas recentes dele estavam sendo distribuídos por aí, servindo mais como um recado direto pros valentões da escola. Quem se atrever a enfrentar esse maluco vai se lascar bonito. Enquanto isso, o Doyle tá sendo escoltado pelo Dong-gu e os amigos, como se fosse um rei mesmo. A ideia é espalhar a influência dele e atrair o máximo de atenção possível. E Doyle tá nem aí. Se tão pagando, ele segue o baile.
Aliás, ele até comenta que vai cobrar extra por esse desfile todo. No meio da contagem da grana que ganhou por meter porrada nos idiotas, ele repara que não recebeu tudo o que prometeram. Ele tem certeza que derrubou 4 caras, os 2 irmãos do judô e mais 2 capangas. Aí bate aquela dúvida, será que os outros 2 não contam? Dong-gu então explica que só pediu a eliminação dos gêmeos do judô, o Jo Hyung e o Jo Dong. Mas Doyle não quer nem papo, já manda logo, ou solta mais 100 mil won ou vai dar ruim. Afinal, Dong-gu vem de uma família podre de rica. Pra ele, 200 mil won é tipo troco de bala. Dong-gu pra na hora e solta. Como é que tu sabe da minha família, hein? A ficha cai. Doyle só se aproximou dele porque sabia que ele era rico. A gente então vê um flashback, onde uns amigos do Dong-gu comentam justamente isso, que a família dele é cheia da grana. Aí Doyle responde que todo mundo na escola sabe disso. Não é segredo pra ninguém. E lembra que no fim das contas, foi o próprio Dong-gu que procurou ele primeiro. E sem enrolação, cobra os 100 mil won. E olha que nem incluiu a taxa do desfile. Sem saída, o Dong-gu só levanta o polegar com aquele sorrisinho forçado. Corta pra Mina, a doidinha do TikTok, encarando um dos panfletos com cara de quem tá sonhando acordada. A amiga dela comenta que realmente, o novato é gato mesmo, não dá pra negar. É por isso que todas as meninas estão babando olhando a foto dele no panfleto. Mas isso deixa a Mina possessa. Pra ela, parece que estão olhando pro marido dela. E isso ela não aceita de jeito nenhum. Num piscar de olhos, ela arranca a imagem da mão de uma das garotas e solta logo uma ameaça de morte se aquela infeliz ousar encarar o homem dela de novo. Uma a uma, ela vai recolhendo todos os panfletos que as outras meninas têm na sala. E quando acaba de juntar tudo, nota que um conhecido tá querendo falar com ela. Jang Hyun-woo. Corta pra debaixo de uma ponte, num lugar meio sombrio. A gente conhece o tal Jang Hyun-woo, um loiro que vem da escola Cheongil. E adivinha? Ele é o próximo alvo na lista do Doyle. Pra contextualizar, Hyun-woo é conhecido como o rei da zona sul de Seul. E tem outro cara ali também, de Ilgyeong-hae, que é subordinado do tal PG Choel. Ele é membro executivo de um grupo sinistro chamado 12 Nações, o que já diz muito sobre o nível dele. Doyle, curioso, quer saber mais sobre essas 12 nações que o Dong-gu mencionou. Mas o Dong-gu corta logo dizendo que esse papo fica pra outro dia. O foco agora é o Hyun-woo. E esse sim é um oponente que eles não podem subestimar. Esse desgraçado já venceu 3 vezes um torneio de boxe adulto. O cara tem corpo e instinto muito acima da média. Mesmo os irmãos do judô juntos não deram conta dele. E o pior, o cara é naturalmente cruel. Tipo, cruel de verdade. Se ele mira em alguém, vai até o fim pra quebrar a pessoa, física e mentalmente. Tem gente que prefere morrer do que passar pela humilhação que ele causa. E quando esse maluco surta, ninguém sabe do que ele é capaz. Com medo do que pode acontecer, o Dong-gu decide ficar só observando de longe. Se o negócio sair do controle, ele já tá pronto pra ligar pra polícia. Mas antes mesmo dele terminar de falar, Doyle já meteu o pé e foi direto resolver a parada. Corta pra cena com o Hyun-woo. E olha só quem tá lá com ele, a Mina. O cara acabou de arrebentar os amigos dela só porque ela não atendeu o telefone a tempo. Mas ela não tá nem aí pros caras. Diz na cara dura que nem considera eles amigos. Os pobres coitados, todos arrebentados, só conseguem xingar ela baixinho. E aí chega o verdadeiro motivo dela ter sido chamada. Hyun-woo quer sair no encontro com ela. Promete até que vai ser o melhor dia da vida dela. Mas parece que esse rolê vai ter que esperar, porque uma garrafa de vidro vem voando direto na direção dele. Cortesia do Doyle. Hyun-woo se abaixa na hora e se salva. Doyle só solta um suspiro de decepção. Como o chute com a garrafa errou o alvo, agora o Doyle vai ter que resolver a parada no braço. E ele já tá achando isso um saco. A Mina, como sempre, começa a corar só de ver o Doyle ali na frente dela de novo, toda boba. Enquanto isso, o Hyun-woo tá explodindo de raiva, querendo saber quem diabos é esse maluco. A Mina, óbvio, já tá viajando achando que o Doyle apareceu ali pra salvar ela. E agora até o próprio Doyle percebe que essa doida sempre aparece onde ele tá, como se fosse coincidência. Mas convenhamos, não tem como ser só coincidência. A única explicação que passa na cabeça dele é que ela deve estar observando os passos dele, como se estivesse seguindo ele o tempo todo. Sem contar que vive encarando ele com uns olhares bem suspeitos. Aí o Doyle decide não ignorar mais. Agarra o rosto dela e manda o recado. Não sabe quem ela é, mas se ela estiver tentando aprontar alguma merda com ele, vai acabar morta. Mas a maluca da Minha tá mais do que pronta pra morrer estrangulada pelo cara. Ela basicamente dá permissão pra ele fazer o que quiser. E o Hyun-woo tá espumando de raiva ao ver o Doyle encostando na mulher, que ele acha que é dele. Na hora,
fecha o punho e avança com uma velocidade absurda. O soco que ele tá prestes a lançar é o golpe mais famoso dele, tão rápido que até o Dong-gu, só assistindo de longe, fica em choque. Mas toda essa força e impulso vão por água abaixo, por causa de cuspe. Alguém mandou cusparada nele. O Hyun-woo até consegue proteger o rosto, mas antes que consiga entender o que tá acontecendo, toma um chute seco e certeiro bem no estômago, mandado diretamente pelo Doyle. O impacto é tão pesado que o cara perde o ar. Tonto e desorientado do chute, Hyun-woo mal percebe quando o Doyle já tá com um banco na mão, pronto pra arrebentar a cabeça dele. O coitado não tem nem tempo de desviar. Primeiro foi cuspe, agora é banco voando. Mas no fim, o banco era só distração. O Doyle só usou aquilo pra cobrir o verdadeiro ataque. Um uppercut tão sinistro que, além de doloroso, é uma humilhação pública. O Hyun-woo começa a surtar de vez. No meio da raiva cega, ele mete outro soco com velocidade absurda. Só que o Doyle desvia como se fosse brincadeira, inclinando o corpo pra trás, bem de leve. O golpe passa tão perto que até arranca uns fios do cabelo do Doyle. Mas ele nem se abala. Sem perder tempo, o Doyle fecha o punho e acerta outro soco seco bem no estômago do Hyun-woo. A força é tanta que ele sente as costelas começando a trincar. E Doyle ainda solta. Calma, não quebrou ainda. Aí sim vem o golpe de misericórdia. Ele mete o banco com tudo nas costelas do cara. Dessa vez quebra mesmo. O tal rei do pedaço agora tá jogado no chão, todo fudido, sem conseguir respirar. Os capangas tão congelados, sem entender como aquilo aconteceu. O moleque que tava sendo espancado ali antes também tá só com os olhos arregalados, sem acreditar no que viu. Hyun-woo tá ofegante, tentando respirar destruído. E com a lição dada, Doyle vai mandar o aviso final. Só que ele esquece o que era pra dizer. Dong-gu tinha preparado uma fala de efeito pra ele ameaçar os valentões e dar um aviso geral. Mas Doyle simplesmente não lembra. Então, como não tem paciência pra teatrinho, solta algo ainda mais sinistro, daquele jeito bem direto e assustador. Manda o papo. Se esse desgraçado ousar aprontar de novo ao invés de viver na moral, ou se tiver a audácia de cruzar o caminho dele outra vez, o Doyle jura que vai destruir tudo o que esse cara ama. Vai rasgar todo mundo, pedaço por pedaço, e depois matar geral. Enquanto o Dong-gu tá lá do outro lado, quase surtando com a ameaça absurda que o Doyle soltou, tá surtando por outro motivo. Ela tá surtada de tesão. Essa mulher tá completamente fora de si, toda tomada pelos hormônios, e tudo o que ela quer na vida agora é montar no Doyle. No dia seguinte, em uma academia particular, um novo grupo de valentões tá treinando e ao mesmo tempo metendo porrada em outro moleque. Até que entra um cara correndo, trazendo notícias urgentes. Um dos capangas deles, o Hyun-woo, levou um pau de um cara da escola Samun. A galera na academia não gostou nada disso. A Samun é considerada a escória da hierarquia das escolas, e agora esses lixos estão tentando se rebelar? Entre os presentes está o Im Jong-beon, da escola Il-gyeong, que está em 4º lugar no ranking das escolas. No dia seguinte, o Jong-beon reúne os subordinados da Samun, pronto para dar uma lição em quem meteu o Hyun-woo no hospital. Mas na hora percebe que tem pouca gente, aí já manda o questionamento. O Kang-wook responde dizendo que uns deles foram parar no hospital depois de tentar roubar comida no refeitório. Mas o Jong-beon não tá interessado nesses Zé Ruelas. O que ele quer saber é dos 2 porquinhos do judô. Mais uma vez, o Kang-wook vem com notícia ruim. Os sacos dos 2 irmãos do judô explodiram. E os caras estão no hospital. O Jong-beon, que já tava sem paciência, perde totalmente o controle e mete um soco violentíssimo no estômago do Kang-wook. Pra ele, tudo aquilo não passa de uma palhaçada, e ele não tá no clima pra piada idiota. Só que o Kang-wook insiste, dizendo que é verdade. Não é surpresa o Jong-beon não saber dos detalhes, já que faz tempo que ele não dá as caras. Mas essa insistência só irrita ele ainda mais, e ele já levanta a mão pra dar outro tapa no coitado. É aí que o Kang-wook solta a bomba. Foi o aluno novo que fez tudo isso. Todos os últimos rolos envolvendo os membros da gangue têm o mesmo nome ligado a eles. O maldito aluno transferido. Na hora, a fúria do Jong-beon dá lugar a uma baita curiosidade. Agora ele tá louco pra conhecer esse doido que tá deixando todo mundo em alerta. Enquanto isso, a mina tá no modo Stalker Full, encarando um vídeo que ela gravou escondida do Doyle, comendo no refeitório. No vídeo, ele percebe que tá sendo filmado e já mete a mão na câmera, desligando na marra. A cena corta pra sala de aula onde ela tá. O professor tá procurando alunos interessados em entrar pro clube de cinema. Assim que ele fala, a galera já levanta a mão com tudo, todo mundo querendo entrar. O professor até fica feliz com a animação, achando que o clube tá em alta. Só que a mina tá em outro universo.
Ela não consegue acreditar que os nerds, que só vivem com a cara enfiada nos livros, estão querendo entrar no mesmo clube que ela. Na cabeça dela, ela já tá andando de mãos dadas com o amor da vida dela. O clube de cinema é super respeitado entre as atividades da escola, e ela não vai deixar nenhuma outra garota brilhar no caminho. Enquanto isso, em outro canto da escola, Doyle também tá pensando nela. Tá querendo entender por que essa maluca vive seguindo ele. A única coisa que o Dong-gu sabe é que ela nasceu em Shinlin-dong. Como o Doyle nunca viu ela antes, começa a suspeitar que talvez ela tenha sido mandada pelo pai dele como espiã. O Dong-gu muda de assunto e pergunta qual clube o Doyle quer entrar. Doyle responde que tá pensando no clube de anime, o que não faz o menor sentido pro Dong-gu. O clube de anime é tipo santuário pros otakus, e o Doyle é o oposto completo. O cara não parece nem saber o que é um anime. É nessa hora que o Jong-beon aparece, junto com seus capangas. Quando o Doyle é avistado de longe, o Kang-wook confirma. É ele, o transferido que destruiu os testículos dos irmãos do judô. Jong-beon já fica irritado só de ouvir o Kang-wook falando de bolas o tempo todo. O papo tá esquisito demais pro gosto dele. Mesmo assim, ele foca no Doyle e começa a se aproximar, seguido de perto pelo seu grupo. Enquanto isso, o Dong-gu ainda tá falando besteira sobre o clube de anime. Até que Doyle bate o olho na turminha vindo na direção dele. Sem perder tempo, o cara sai correndo feito um guepardo. O Kang-wook começa a suar frio ao ver o Doyle vindo igual um míssil. Ele já sabia que o cara era doido, mas não nesse nível. O Jong-beon, vendo o cara se aproximando, assume posição de combate. Já mete um soco de primeira, mas erra. Tenta de novo, e o Doyle desvia com movimentos rápidos, quase ninjas, e passa direto por ele. O Jong-beon fica sem entender nada, porque o cara simplesmente ignorou ele. A resposta aparece logo. A mina tá mais à frente. Doyle chega do nada, surpreendendo a garota, e ela se assusta tanto que derruba todos os panfletos que estava segurando. Ele empurra ela no chão, caindo por cima, numa cena que na cabeça maluca da mina parece coisa de dorama romântico. Mas o Doyle tá ali com um objetivo claro. Começa a interrogar a garota. Quer saber por que ela vive seguindo ele, tirando foto escondida e filmando tudo. E principalmente, se ela foi mandada pelo pai dele. Só que essa lunática, claro, entende tudo errado. Na cabeça dela, Doyle tá preparando ela pra conhecer a família. Enquanto isso, lá atrás, o Jong-beon tá bufando de ódio depois de ter sido completamente ignorado. Ele parte correndo pra cima do Doyle, pronto pra esmagar a cabeça dele. Mas o Doyle é rápido. Num piscar de olhos, agarra a perna do cara e empurra com tudo. Parece que agora, finalmente, o Doyle deu atenção pra ele. O que não é uma boa notícia. Jong-beon tenta mais um soco, mas Doyle se abaixa e desvia tranquilo. Mesmo assim, o cara não desiste e começa a atacar sem parar. Só que nenhum golpe acerta. O Doyle só esquiva, calmo. E quando decide devolver, prepara o soco. Mas antes que acerte, alguém interrompe a briga. Chega o presidente estudantil da Samun High. O nome dele é Wang Do-cheol. E ele chega mandando geral parar com a confusão na hora. Jong-beon claramente não ficou nada feliz com o Wang Do-cheol aparecendo e acabando com a briga. Mesmo assim, ele acende um cigarro, mas não sem antes jogar uma última ameaça na cara do Doyle, dizendo que ele vai se arrepender do que fez amanhã. Com isso, ele se manda junto com os capangas. Só que aí acontece o impensável. O Doyle, do nada, mete uma cacetada na cabeça do Jong-beon ali mesmo, na frente do presidente estudantil. E o golpe é tão seco que o cara desaba no chão, apagado na hora. No canto, o Kang-wook já começa a suar frio, achando que o Doyle cavou a própria cova. Até o Dong-gu, que tava pagando pro cara fazer esse trabalho, fica em choque total. Na cabeça dele, o Doyle nem enfrentou um chefão de verdade ainda, e já foi lá cutucar o vespeiro. Agora chamou a atenção do verdadeiro monstro. A cena corta pra um AP sinistro, onde um cara todo tatuado tá torturando uns pobres coitados. Esse é o Im Jong-chan, da escola Ilgyeon. No meio da sessão de terror, o celular dele toca com a notícia. O Jong-beon levou um pau feio. E aí a gente conhece o famoso grupo 12 Nações. 12 delinquentes temidos no país todo por serem brutais e violentos. Mas pro Doyle, eles não passam de uns trombadinhas com nome enfeitado. Ele não entende por que fazem tanto caso. Na real, ele tá lidando com algo pior que esses 12 aí. A punição que tá tomando agora. Por culpa do Wang Do-cheol, ele tá de castigo, limpando o banheiro por uma semana inteira. O professor que tá vigiando ele tá até feliz com a situação, curtindo ver o aluno arrogante passando um aperto. Enquanto isso, o Dong-gu tenta convencer o Doyle de que os 12 Nações são um bagulho sério. Ao botar a mão no Jong-beon, o Doyle provocou os caras de Ilgyeon. E essa escola não deixa barato. Quando derrubam um dos deles, eles vêm com tudo. Mas o Doyle só dá de ombros.
Na visão dele, ninguém é realmente cruel se nunca arrancou um braço ou uma perna de alguém. E além disso, os caras que vieram atrás dele primeiro. Então a culpa não é dele. Mesmo assim, ele joga um pouco da culpa no colo do Dong-gu. Afinal, foi ele que queria acabar com os valentões da escola. Agora toda essa treta já tá começando a irritar de verdade. O Doyle tá de saco cheio. Tão cheio que decide largar tudo. Prefere arrumar um emprego de meio período e ganhar grana de verdade do que ficar nesse ciclo eterno de porrada. O Dong-gu fica na bad com essa decisão. Tenta argumentar, dizendo que o Doyle tá ganhando bem mais com ele do que ganharia em qualquer trampo. Fala até de uma grana extra no final, tipo bônus de saída. Mas o Doyle não se importa, manda o Dong-gu sumir da frente dele. Sem alternativa, o Dong-gu vai embora. E enquanto caminha pela rua, começa a querer lembrar da época boa. Aquela fase curtinha onde ele podia fazer o que queria com os amigos, sem ninguém mandando, sem apanhar à toa, sem ter que entregar dinheiro todo dia. Ele até lembra de um valentão que deu um tapa nele, mas quando descobriu que o Dong-gu estava ligado com o Doyle, ficou todo nervoso, tentando fazer as pazes. Agora, o sentimento é de que aqueles dias acabaram. Ele vai ter que voltar pro inferno de sempre. E bem nessa hora, aparece um cara misterioso. Joga o braço por cima do ombro dele como se fossem brothers. Dong-gu não faz ideia de quem é o cara, mas o maluco claramente sabe quem ele é. Diz que ele é o famoso amigo do Doyle. Na hora, o Dong-gu já sente que vem merda. Depois, o tal cara leva o Dong-gu direto pro Jong-bayon, que começa o interrogatório sobre onde o Doyle tá. O Dong-gu, desesperado, diz que não sabe de nada. Isso só deixa o Jong-bon ainda mais puto. Sem pensar duas vezes, mete um chute violentíssimo na cara do moleque, que estoura o nariz e faz os óculos voarem longe. O cara só quer uma coisa, que o Dong-gu faça uma ligação e chame o Doyle até ali. Tremendo, o Dong-gu pega o celular e disca, mas liga pro número de emergência. O maluco de casaco vermelho percebe na hora e ameaça matar o moleque ali mesmo. Quando percebem a manobra, os caras voltam a espancar o Dong-gu com tudo. Batem tanto que ele só consegue aceitar a surra, se encolhendo igual um cachorro que apanha calado. Enquanto isso, a gente vê o Doyle, todo tranquilo, participando de uma entrevista de emprego no Burger King, querendo só um trampo simples, enquanto o ex-chefe dele tá levando a pior surra da vida. Na entrevista pro trampo no Burger King, o entrevistador pergunta pro Doyle se ele tem algum hobby ou habilidade especial. O Doyle manda na lata que nunca teve um emprego antes, mas que sabe lutar corpo a corpo e jogar adagas. Só que o entrevistador entende errado e pergunta por que ele jogaria Swagger. Doyle corrige, seco, era adagas, não Swagger. O entrevistador, que até achou o Doyle normal no começo, agora já tá com certeza de que tá lidando com um maluco. Mesmo assim, admite que é uma habilidade interessante, só que não tem como usar isso num restaurante. Ele até duvida se o Doyle serve pra alguma função ali dentro. Mas aí, dois caras fortões entram no Burger King. Um deles está segurando a barriga, reclamando que o hambúrguer que comeu de lá detonou o estômago dele. Ele até mostra uma foto de um hambúrguer qualquer, dizendo que é da lanchonete. Na imagem, dá pra ver uma barata no meio do sanduíche. Na hora, os outros clientes que estavam comendo começam a fuçar seus próprios lanches, checando se é verdade. Mas no fim, era só uma azeitona. O dono da loja tenta manter a calma e apaziguar a situação com educação, tentando evitar confusão. Só que o cara não quer saber e continua esculachando o lugar, dizendo que aquele lixo de hambúrguer acabou com ele. É aí que o Doyle passa do lado do cara, esbarrando no ombro dele discretamente. O cara já manda um olhar mortal, mas o Doyle segue como se nada tivesse acontecido, tranquilo. Enquanto isso, voltamos pra tortura do Dong-gu. A galera mexe no celular dele e percebe que ele nem tem o número do Doyle salvo. Pro Jong-bayon, isso é prova clara de que os dois nem são amigos. Frustrado por não conseguir achar o Doyle, ele fica ainda mais puto. Passou o dia todo esperando o cara na frente da escola. E mesmo assim deixaram o Doyle passar batido. Com raiva, Jong-bayon manda mais um chute em Dong-gu e vai embora com a gangue. Corta pra escola Il-gyong, onde os valentões estão junto do líder, Im Jong-chan. Do lado dele tá o Choi Hyo-chang. Os dois estão comentando sobre os dois amigos que saíram pra buscar comida no Burger King e ainda não voltaram. Já que estão passando por perto, decidem ir lá ver o que rolou. Sem saber, cruzam com o Doyle na entrada, mas como não sabem quem ele é, passam direto. Quando entram no restaurante, encontram os dois amigos estatelados no chão, parecendo que foram usados como saco de pancada. O Jong-chan, obviamente, não curte nada a cena. Olha em volta tentando achar quem fez aquilo, mas quem bateu já tinha vazado. Aí ele se lembra do cara que esbarrou com eles do lado de fora, o tal com o uniforme da Samum, e manchado de sangue no ombro. Na hora, berra pros capangas correrem atrás daquele maluco. Do outro lado, o Doyle tá andando pela rua.
de boa, pensando que já gastou toda a grana do mês. Mesmo se arrumar um trampo, só vai receber no próximo mês. Então precisa de alguém que pague adiantado. E claro, o único nome que vem à mente é Dong-gu. Coincidentemente, o próprio Dong-gu aparece na frente dele, andando meio torto, todo arrebentado, mas aliviado por ver que o Doyle tá bem. Antes mesmo do Doyle perguntar o que aconteceu com o rosto detonado do moleque, os outros aparecem. O gordo se apresenta como Choi Hyo-chan, da Il-gyong, e já chega se achando, mandando o Doyle ouvir o que ele tem a dizer. Fala alto, grita como se fosse chefe de alguma coisa. Mas o Doyle, antes de qualquer coisa, olha pro Dong-gu e pergunta: ainda vale os 50 mil por cabeça? O Dong-gu dá um sorrisinho e confirma, só diz que não vai ter bônus de rescisão dessa vez. Enquanto isso, o gordão já tá espumando porque o Doyle tá ignorando ele. Perde a paciência e parte pra cima. Só que em um segundo, o Doyle já mete ele no chão com um baque só. O impacto é pesado e nem dá tempo do cara reagir, porque o Doyle começa a enfiar soco atrás de soco na cara dele, sem dó. Os outros babacas que vieram com ele ficam paralisados, sentindo o gelo subir na espinha, enquanto o Doyle segue ali, calmo, frio, com a cara de quem acabou de sair da geladeira. E depois dessa cena de ação, o nosso cara ainda manda avisar pro Dong-gu que ele também quer um bônus de desempenho. Afinal, show ao vivo tem custo. Depois de detonar aqueles otários, o Doyle e o Dong-gu vão comer uns lamen juntos. No meio da refeição, o Doyle lembra o Dong-gu do bônus de desempenho, mas ele não para por aí. Manda logo na cara que quer 5 milhões de won. Em troca, promete destruir a Il-gyong-hae inteira em uma semana. Dong-gu cai na gargalhada como se o Doyle tivesse contado a melhor piada de mãe do mundo. Ele pergunta, rindo, por que o Doyle quer tanta grana assim? E o Doyle repete a mesma história de sempre. O pai dele congelou todas as contas bancárias. E, como antes, o Dong-gu continua achando isso difícil de acreditar. Aí o Doyle vira o jogo e faz uma pergunta também. Quer saber por que o Dong-gu vive se ferrando tanto se ele vem de família rica e tem tudo? Por que ele aceita levar porrada à toa? O Doyle já investigou a família do moleque e sabe que ela é sinistra de verdade. Se ele quisesse, podia simplesmente mudar para uma escola particular sem valentões. E outra, se os pais dele se preocupam tanto ao ver ele todo arrebentado, por que não fazem nada? A resposta vem direto. Eles estão fora do país nesse momento. Com isso dito, o Doyle pega uma marmita pra viagem e os dois se despedem. Só que no caminho, Doyle esbarra de novo com a doida da Mina. A cena então corta pro Jong-chan, que tá encarando o estrago que fizeram nos capangas dele. Os caras estão todos moídos, e ele tá fora de si de raiva. Mete a mão no celular e liga direto pro Kang-wook, que atende o telefone sentado no vaso, completamente apavorado. Aí a gente entende melhor o nível do buraco em que o Doyle se enfiou. Il-gyong-hae, uma das 3 piores escolas de Seul, que comanda toda a zona sudoeste da cidade. Alguns alunos entram lá por falta de grana, mas a maioria é ficha suja ou simplesmente pirado demais para entrar numa escola normal. É tão ruim que tem até a área de fumante oficial dentro da escola. Os professores, completamente comprados, aceitam suborno e fingem que não veem os crimes rolando em plena luz do dia. Dizem até que o diretor era um gangster. Mas o maior problema da Il-gyong é o tal P.J. Cheol, um dos membros das 12 nações. Antes, a escola era cheia de facções brigando entre si, até que esse maluco uniu geral na base da porrada. Hoje em dia, ele coordena roubo de moto, golpe de seguro, extorsão, ameaça em restaurante e até assassinato. Tudo isso é explicado enquanto a gente vê o Doyle parado na frente da Il-gyong, prestes a invadir o lugar. Ele tá com uma arma na mão. Sim, uma arma. Enquanto isso, o Dong-gu aparece com sua máscara de jumento da LGTV, todo animado, mas logo fica mais preocupado com a arma gigante que o Doyle tá segurando. O Doyle tranquiliza ele. São só balas de borracha. Afinal, corpos humanos são recurso caro. Quanto mais preservar, melhor. Eles vão entrando. E o Dong-gu, como sempre, tenta convencer o Doyle a desistir enquanto é tempo. Os relatos de violência nessa escola são tão comuns que, se alguém ligar pra polícia, eles vão só rir. Mas essa informação deixa o Doyle mais tranquilo ainda, o que só faz o Dong-gu surtar mais. Logo na entrada, eles topam com 2 alunos. O Doyle já vai direto ao ponto. Pergunta se algum deles é o Ji-cheol. Em vez de responder, os caras partem pra ignorância. O Doyle não perde tempo. Mete uma bala de borracha direto na cara de um deles. O outro tenta socar ele, mas leva um chute bem dado e ainda toma um tiro no pé. E pra completar, o Doyle usa a própria arma como porrete e acerta o ombro do cara com tanta força que quebra a clavícula. O moleque só consegue gemer de dor no chão, enquanto o Doyle fica em pé, tipo ceifador, exigindo que chamem o Ji-cheol imediatamente.
Enquanto isso, lá dentro da escola, o Jang Byung ainda tá sentindo dor no pescoço depois da surra que levou do Doyle. Mesmo assim, tá cumprindo sua função de sempre, cobrando grana dos outros alunos. De repente, o parceiro dele de casaco vermelho chega correndo, esbaforido, avisando que o maldito da Samun High apareceu. Claro que isso já liga o radar do Jang Byung, que tava justamente pensando nesse cara. E em outro canto da escola, o Kang-wook, todo arrebentado, tá sendo pressionado sem piedade pelo Jang Chan. Antes que o Jang Chan pudesse continuar espancando o Kang-wook, o celular dele toca. Um capanga liga avisando que tem um espião andando pelo território deles com uma arma na mão. Como sempre, o Jang Chan já começa a gritar, berrando pra saber quem é esse desgraçado. Enquanto isso, o Kang-wook tá só no desespero, sem entender como a vida dele chegou nesse ponto. Não sabe nem o que ele tem a ver com tudo isso, muito menos porque tá levando porrada. Do outro lado, o Doyle segue destruindo todo mundo que tenta se meter no caminho dele, até que ele e o Dong-gu trombam com duas alunas e perguntam se alguma delas é o tal PG Chaeol. As meninas, óbvio, dizem que não, até porque PG Chaeol é um cara, não uma garota. O Doyle olha feio pro Dong-gu, culpando ele por não ter avisado essa parte antes, mas é aí que o Doyle percebe algo, ou melhor, alguém que realmente vale a pena. É o Yong Byung. O cara se até acha impressionante o Doyle ter tido a coragem de entrar no covil dos monstros. Só que esses monstros aí começam a recuar, tremendo quando o Doyle coloca a mão no gatilho. Sorte deles que a arma do Doyle já tá sem munição. Se sentindo feito de otário mais uma vez, o Yong Byung parte pra cima cheio de ódio, querendo acertar um soco, mas erra feio. E no momento em que acha que o Doyle vai puxar outra arma de dentro do casaco, percebe tarde demais que era só distração. Toma uma joelhada destruidora bem na barriga e dobra no meio. Em outro canto do prédio da Il-gyong, alguns professores notam os vários alunos caídos pelo chão. Uma das professoras novas, desesperada, sugere chamar a polícia, mas o professor veterano ao lado já fala que não adianta, que isso é só mais um dia normal nessa escola. Mesmo que ligassem, a polícia nem atenderia. O diretor já tinha dado a ordem. Ninguém do corpo docente deve se meter nos assuntos dos alunos. Se meter só piora tudo. Só que mesmo esse professor mais experiente admite, o que tá rolando hoje é diferente. Ele nunca viu nada assim, nem na época do incidente com o PG Chaeol. Pra piorar, as câmeras de segurança da escola estão todas fora do ar. E até o sinal de celular tá bloqueado. Tem algo muito estranho acontecendo ali. E ele ainda não entendeu o que. Enquanto isso, em outro canto, um brutamonte tá fazendo supino com 200 quilos como se fosse nada, com os capangas ao redor babando. Depois de tomar um shake de proteína, ele finalmente olha pros caras e pergunta por que estão ali. Um deles entrega o recado. Os chefões querem todos os executivos reunidos na escola. Tem um espião no território deles. Esse armário aí é o Parque Jinju. Agora a gente dá uma olhada no passado do Jang Byung. O moleque era considerado um prodígio desde cedo, elogiado por todos os treinadores. Era o mais agressivo da turma e já tinha nocauteado 6 caras ao mesmo tempo. Era como se ele tivesse nascido pra brigar. O tipo de talento que impressionava qualquer um. Na escola, Jang Byung virou um terror. Todo mundo que tentava se comparar com ele acabava sendo humilhado. O cara tinha um complexo de superioridade enorme e tratava os mais fracos como lixo. Vivendo num mundo onde só o mais forte manda, ele curtia torturar quem não tinha chance de revidar. Foi assim a vida dele, até cruzar com um monstro. O Doyle, no nível atual, simplesmente desviava dos socos dele como se fosse brincadeira. A velocidade e a habilidade do cara deixaram o Jang Byung completamente sem chão. Enfurecido, o valentão partiu pra cima de novo, sem aceitar que seus golpes não estavam funcionando. E o que o Doyle faz? Dá uma lição de realidade da forma mais ridícula possível. Mete uma vassourada bem na cara do maluco, explicando de boa a diferença entre golpe com teoria e golpe com alcance real. Tentando se equilibrar, o Jang Byung limpa o sangue do rosto, ainda em negação total. Vai pra mais um golpe, vindo de baixo com um gancho afiado, mas o Doyle desvia com precisão e mete um uppercut poderoso que apaga o careca na hora. O bicho cai desabado no chão, até a sandália dele sai voando quando tropeça nos próprios pés. E pra fechar com humilhação máxima, o Doyle ainda corre pra dar um chute voador. O Jang Byung até consegue desviar, mas ainda não entende como esse ninguém, esse cara que ninguém nunca ouviu falar, tá destruindo ele como se fosse nada. Doyle acabou de mandar um chute estilo futebol de campo com tanta força que deixou o Jang Byung com o rabo trancado de medo. E não é pra menos, se aquele chute tivesse acertado direto no queixo, teria mandado o careca pro cemitério sem escalas. O Doyle elogia a velocidade dele, mas já deixa claro,
Ele realmente tentou deixar o cara aleijado ali mesmo. Relembrando o que o Jang Beon tinha dito antes, Doyle avisa que não adianta implorar agora. Ele vai apanhar o tanto que merece. Do lado, o Dong-gu só observa, sem conseguir soltar uma palavra. O Doyle até pensa em aliviar, mas pra quê? No máximo, ele resolve que quebrar a perna do Jang Beon já seria um ato de misericórdia. O Jang Beon, ouvindo isso, lembra da época em que ele era o valentão que olhava os outros por cima, pisava nos fracos e se achava o dono do mundo. Agora, a situação virou. Ele virou o alvo exatamente do tipo de sofrimento que ele tanto gostava de causar. Irritado, ele gira o braço e tenta acertar o Doyle com um soco cheio de ódio. Só que o Doyle desvia fácil. Vem outro golpe e outro, mas o cara continua escapando como se estivesse brincando. E aí, sem pressa nenhuma, o Doyle começa a devolver, com um combo de golpes que destroem de vez o valentão careca. Com um último ataque brutal, o Jang Beon cai no chão, humilhado, tentando engolir as próprias palavras. Os capangas dele ficam travados, sem acreditar que o chefão dele está ali, jogado, patético. O cara olha pro Doyle, que encara ele de cima com uma cara de pura arrogância, e ainda solta. Essa escola aqui não tem nada de especial. Sem força pra fazer nada sozinho, o Jang Beon vira pros seus lacaios e começa a gritar, mandando todo mundo partir pra cima do Doyle. Só que depois de verem o que aconteceu ali na frente deles, ninguém tem coragem de dar um passo. Ficaram tudo em choque. Mais tarde, Jang Chan aparece andando pelos corredores da escola, visivelmente irritado. O diretor tenta parar o grupo, mandando eles saírem dali, e dizendo que eles não mandam naquele lugar. Mas os caras ignoram o velho completamente, nem olham na cara dele. Pra eles, o diretor é irrelevante. O diretor, puto, grita, xinga, tenta impor autoridade. Mas o Jang Chan, que já tava por aqui com tudo, resolve acabar com o teatrinho. Ele se aproxima, puxa o pulso do bolso como se fosse tirar algo, e de repente, enfia a faca com força total no diretor. Os alunos ao redor congelam na hora. O Jang Chan se abaixa no ouvido do velho e solta. Ser professor não te dá direito de querer mandar aqui. O diretor cai no chão, sangrando, completamente derrotado. Jang Chan cospe nele e vira pro grupo, bravo porque ninguém tá atendendo o telefone. Então entrega a arma pra um dos capangas e manda: "Você vai levar a culpa por isso." Ordena que o cara recolha os celulares de todo mundo e se entregue à polícia. Vai pegar uns 3 anos de cadeia, mas Jang Chan tá pouco se lixando. Pra ele, esse lacaio é só mais um descartável. Com isso, o cara vai embora como se nada tivesse acontecido. A cena volta pro Doyle, que já terminou de acabar com o Jang Beon. Mesmo no chão, sangrando e quebrado, o careca ri, como se quisesse mostrar que o Doyle se ferrou. Ele fala que mexer com o chefe deles foi o maior erro da vida do Doyle. Os outros capangas confirmam. Dizem que agora ele tá ferrado, que não tem mais pra onde correr. O Doyle, como se estivesse escutando que hoje é terça-feira, nem se abala. Só pergunta se o Jin Chae-won é o chefão de verdade. E do nada um chute voa e acerta o rosto do Doyle. O Dong-gu grita, desesperado. O cara que acertou o golpe é ninguém menos que Jin-ju, o número 3 do ranking. O Dong-gu entende o tamanho da merda. Um chute daquele, se pegasse em cheio, acabava com o Doyle. Mas, felizmente, nosso garoto tem reflexos insanos. Ele conseguiu virar o rosto no último segundo, escapando de tomar na cabeça. Sem dar a mínima, o Doyle pergunta na maior tranquilidade se aquele brutamonte é o tal do Jin Chae-won. O Jin-ju, todo convencido, responde que ele é o Jin Chae-won, o que, obviamente, é uma mentira absurda que até o Dong-gu sabe. Enquanto isso, a cena corta pra Busan, onde a situação é bem mais sombria. Corpos pendurados, todos torturados sem piedade. Entre eles, um chefão ranqueado em 4º lugar, Daeuk-jin, o desgraçado responsável por deixar aqueles corpos pendurados feito decoração de Halloween, finalmente descobre quem é Kim Doyle. E a partir daí, dá pra saber que a parada vai ficar ainda mais sinistra. Mas bora voltar pro ringue entre Jin-ju e... os capangas em volta tão completamente perdidos. Já nem sabem mais o que estão vendo. Doyle tá acabando com os chefes da escola usando pano de chão e borrifador, como se estivesse limpando a alma dos caras junto com o corredor. E olha que o Jin-ju é uma besta de músculo, famoso pelos recordes de levantamento de peso. O cara vai pra cima com tudo de novo, mas o Doyle desvia fácil, deixando o soco marcar a parede. Ele também escapa de um chute logo em seguida, fazendo o Jin-ju ficar ainda mais frustrado. O que realmente tá deixando o brutamonte puto é que o Doyle tá desviando de tudo, como se fosse um inseto impossível de acertar. Jin-ju acha que o Doyle deve ter resistência baixa, então só precisa de um golpe pra acabar com ele. Spoiler, não vai rolar. Doyle gira o pano de novo e prende o pulso do Jin-ju, puxando ele pra uma joelhada certeira na cara. O brutamonte cambaleia, percebendo que o cara tá usando tudo à disposição.
lutando sujo e ganhando vantagem sem vergonha nenhuma. Ele tenta esmagar o Doyle num abraço de urso, mas falha de novo. Rola um silêncio constrangedor por um segundo, e o Doyle mete mais borrifada na cara do Jinju. Enquanto o Brutamonte tá distraído, o Doyle arrebenta ele com um soco no queixo tão forte que tira o cara do chão. A cada golpe, o Jinju vai perdendo o controle, ficando mais desesperado e agressivo. Mas, como sempre, se empolga demais e se expõe. O Doyle usa a própria jaqueta como distração, cega a visão do cara e em seguida mete um sidekick direto na cara dele. Mano, se isso fosse comigo, eu virava astronauta só pra fugir da vergonha nesse planeta. O chute derruba o Jinju de vez. Caído, ele começa a soltar uns xingamentos aleatórios, puto por estar sendo humilhado por um magrelo com borrifador. Mas o Doyle tá pouco se importando. Vai lá e acerta justo onde dói mais. O som dos golpes ecoa pelo corredor, enquanto ele termina de quebrar o cara. Luta encerrada. Doyle termina tudo como se tivesse limpado a casa. Impecável. Ele olha de lado com a maior calma, como se tivesse acabado de lavar o quintal. Só que tem um detalhe importante. Ele nem sabe que derrotou um impostor. Acha que derrubou o verdadeiro chefão da gangue. O problema é que os delinquentes de nível baixo também não fazem ideia de quem é o verdadeiro Jin Chai-won. Então eles acreditam que o Doyle venceu mesmo. Só o casaco vermelho ali sabe a diferença e tá em choque total ao ver alguém destruir um dos lutadores mais fortes daquele grupo. O Doyle vira pro Dong-gu e já cobra a taxa especial. Mas o pequeno pônei lembra ele. Tu nem derrotou o chefão ainda, mano. O Doyle retruca, achando que o Dong-gu tá tirando com a cara dele. Enquanto vão embora, o casaco vermelho ainda tá parado, travado pelo medo do que acabou de testemunhar. Algumas horas depois, a gente vê Yong-chan surtando ao saber do que rolou. Esse loiro psicopata tem um colapso mental ao ver que 2 dos lutadores de elite dele estão jogados no chão feito saco de batata. No dia seguinte, a notícia do esfaqueamento do diretor se espalha pela escola. Todo mundo fica sabendo que foi o Yong-chan que fez aquilo e causou a maior confusão. Ouvindo isso, o Doyle come tranquilamente dentro da sala de aula. Sim, ele nem foi pro refeitório e começa a pensar. Se o Yong-chan reagiu com tanta violência, é porque ele não derrotou o chefão de verdade. A ficha cai, o Jinju era um impostor. O Dong-gu, ali do lado, também acha estranho o Doyle estar almoçando na sala. Mas o papo deles muda rapidinho. O Dong-gu se sente culpado pelo que aconteceu com o diretor. Afinal, foi ele que causou toda a treta com a Il-gyeong, mas o Doyle tá nem aí pro diretor da escola. Só que o Dong-gu, todo medroso, não quer ir sozinho. E aí entra ela. Mina aparece trazendo sua presença nada sutil e todo o corpo curvilíneo, pronta pra usar o carisma como moeda de troca. Ela tá louca pra que o Doyle vá junto e, claro, quer participar da visita. O Dong-gu não aguenta e já manda. Por que tu tá andando pelo clube de anime com essa roupa aí, hein? A resposta é simples. Ela só tá ali por causa do Doyle. Essa garota tá em níveis pecaminosos de carência por esse homem. E foi por isso que ela entrou pro clube de anime. Tá claro que não foi pelo amor aos desenhos. Engraçado é pouco. O Doyle simplesmente mete uma arma na cabeça da mina sem nem piscar. O cara já entendeu que essa mina é puro caos ambulante. Mas o pior, ela curte. Acha que isso é algum tipo de fetiche vindo dele. E reage como se estivesse ganhando flores. A arma, aliás, é real mesmo. E o Doyle, na maior calma, diz que deixa qualquer um da turma dar uma olhada, contanto que paguem bem. Enquanto isso, o Dong-gu já perdeu toda a paciência com a insanidade desse manhwa. E até quebra a quarta parede, compartilhando nossa reação de puro, não é possível. Avançando para a parte do hospital, o diretor recebe ordem para descansar um pouco. Por sorte, o ferimento não foi tão profundo, mas o cara é tão responsável que nem pensa em repouso. Já fala que vai voltar para a escola dentro de uma semana. A esposa dele tenta botar juízo na cabeça do homem, lembrando que ele precisa de ajuda, não de mais estresse. E adivinha quem aparece para visitar? Dong-gu, acompanhado da Mina, claro. Só que a garota tá cagando pro diretor. Ela só quer saber do Doyle, que nem se deu ao trabalho de ir junto. O maluco, aliás, pulou do 3º andar igual o Tom Cruise. A mina toda surtada, solta que nem vale a pena estar no hospital se o transferido gato não tá ali. Sério, essa garota é um conjunto de 69 bandeiras vermelhas. Até o Dong-gu perde a paciência. Manda ela ir embora se for pra ficar de palhaçada. E ela, com a maior cara de pau, ainda chama ele de chato. Na porta, Dong-gu escuta o diretor conversando com a esposa. Eles falam do casamento deles, que já tem mais de 20 anos. E ela diz que conhece bem o marido. Sabe quando ele tá com dor, mesmo que ele tente esconder. E olha só, o Doyle decidiu ir até lá sim. Lembra de um momento antigo em que teve problemas na escola e levou uma punição. Mas o diretor descobriu que ele morava só com a mãe e a irmã. E entendeu que o moleque era o único homem da casa.
Em vez de pesar a mão, o diretor deu o número pessoal dele pro Doyle e disse que podia ligar se precisasse. Essa atitude marcou o Doyle, porque o diretor, diferente de muita gente, queria que ele tivesse uma juventude normal, cheia de energia e empolgação. Um simples gesto que ficou na memória. Agora, lá dentro do quarto do hospital, o diretor chora igual criança, completamente vulnerável, e como adulto, sente vergonha por demonstrar essa fraqueza. A esposa tenta confortar ele, mas o cara desabafa. Não quer parecer fraco diante dos alunos. Lembra do momento em que o Jong-chan esculachou ele com palavras, enquanto ele estava impotente, sem poder fazer nada. Do lado de fora, Doyle, Dong-gu e Mina ouvem tudo em silêncio, prestando atenção. O diretor fez de tudo pelos alunos. E no fim, o que ganhou foi uma facada. Ele chora, se acha um fracasso, esconde o rosto, quebrado. E aí a história muda de tom e mergulha direto no inferno. Ji-chul, o verdadeiro chefe da Il-gyeong, tá putaço. Tudo isso por causa de um moleque que virou o sistema de cabeça pra baixo. Diante dele, o Jong-chan treme feito um filhote de cachorro, admitindo que merece morrer por tudo que deu errado. Pede outra chance, desesperado pra consertar as coisas. Mas o Ji-chul não engole papo. Se o cara realmente levasse a sério, já teria arrastado o corpo do Doyle até ele. Agora é hora da punição. Jong-chan, já em modo de pânico, berra que aceita qualquer punição, qualquer coisa que o chefão mandar. E aí o Ji-chul manda o castigo. O cara tem que conseguir 10 milhões de won por semana. Jong-chan nem entende o tamanho da missão, só aceita, tremendo. E claro, o chefão também manda ele resolver logo o problema chamado Kim Doyle. Cena final, a gente vê pela primeira vez o rosto do temido Ji-chul. Enquanto isso, lá na casa de fliperama, Doyle tá metendo bala nas máquinas como se fosse profissional. A Mina tá se revirando de tanto tesão vendo ele jogar, enquanto o Dong-gu começa a contar como ganhou o apelido de idiota por todos os valentões da escola. Chegou num ponto em que ele só aceitou, achando que ser palhaço era o destino dele. Mas Doyle tá nem aí pro drama, tá focado, destruindo nos jogos. A Mina tá tratando tudo como se fosse um encontro romântico, cheia de olhares babando. Só que o Doyle, como sempre, vira pra ela e manda: vaza. O cara não dá nem brecha. E aí, lembrando das palavras do diretor, o Dong-gu solta: é ridículo a gente tá relaxando desse jeito num momento como esse. Daquele jeito bem, lembranças que ninguém pediu. O Dong-gu recorda o momento em que recrutou o Doyle pra fazer o trabalho sujo dele. Só que agora isso já perdeu o sentido, porque no fim das contas o Doyle é tão ogro quanto o resto dos brutamontes. E cobrar até por respiração extra é o pacote completo. Já meio que largando mão de tudo, o Dong-gu decide sair dali, pensando que pedir ajuda pro Doyle não serve pra nada, já que ele vai cobrar até pra abrir a boca. Mas aí, no exato momento em que tá indo embora, o Doyle chama ele. O coração do moleque até bate diferente, achando por um milésimo de segundo que talvez o Doyle se importe, mas a realidade bate como sempre. O Doyle só queria avisar que ia roubar a marmita dele, e com a maior cara lavada. O Dong-gu explode num chilique digno de novela mexicana, gritando que ele que pagou pela comida. Cena encerra ali mesmo. Enquanto isso, a galera da gangue tá correndo atrás de qualquer pista do endereço do Doyle. Só que ninguém sabe onde o cara mora, o que só complica ainda mais a missão do Gang-yuk, que coitado, sempre pega os piores trabalhos mesmo sem ter nada a ver com a treta. No meio da chuva, o cara leva um soco no estômago tão forte que cai no chão com um estrondo. E a surra só continua. O gordão que tá comandando o show ordena que o Gang-yuk vá atrás dos amigos do Doyle, porque é o único jeito de descobrir onde ele se esconde. E claro, o cara ainda mete vários tapas na cabeça dele, chamando ele de inútil. No chão, o Gang-yuk começa a se questionar. O que foi que eu fiz de tão errado pra merecer isso? Ninguém em volta faz nada, só assistem calados. Nenhum sequer pega o celular pra chamar a polícia. Entre esses espectadores, o próprio Dong-gu. Ele tenta desviar o olhar, mas o Gang-yuk vê ele, treme todo, chama o nome dele e ainda solta que o moleque é escravinho do Doyle. Na hora, a cara do Dong-gu desmancha. Ele sabe exatamente o que tá prestes a acontecer. E acontece. A galera cai matando em cima dele, espancando sem dó. Mas mesmo depois de apanhar, o Dong-gu não entrega o Doyle. Fica firme, leal até o fim. Isso só deixa o Jong-chan mais enojado. Ele não entende como um fraco desses ainda insiste em resistir. E com aquele olhar frio, ele lembra o Dong-gu de onde eles vieram. Com uma lâmina na mão, ele tenta intimidar, mencionando o que fez com o diretor. Nesse momento, a imagem do diretor chorando volta com tudo na mente do Dong-gu. E o Jong-chan joga limpo. Eles só querem o Doyle. É só ligar pra ele e pronto, tá tudo certo. Se não fizer isso, bom, ninguém vai salvar ele. Encurralado, o Dong-gu lembra das palavras duras do pai, que dizia que ele era fraco como a mãe.
E agora essas mesmas palavras saem da boca do Jong-chan. A ferida reabre. O nó na garganta volta. Mas aí o moleque abre a boca. Diz com firmeza que não é um idiota. O Jong-chan para, surpreso. O Dong-gu repete, mais forte ainda, dizendo que quem tá passando vergonha ali é a gangue dele. Eles é que são os verdadeiros palhaços nessa história. Gang-hyuk surta ouvindo isso. Jong-chan solta a risada mais debochada do dia, como se tivesse escutado a melhor piada da semana. Mas logo mostra que não tá de brincadeira. Mete um corte na cara do Dong-gu, bem no nariz. O moleque grita de dor. O sangue escorre na hora. Jong-chan segura o rosto dele. E com aquele olhar gélido, solta que ele não passa de lixo que merece ser pisoteado. Mas ao levantar a mão, algo muda. Pela primeira vez, o Dong-gu reage. Agarra o braço do cara com força, movido pela raiva e frustração de anos de humilhação. Ele já não quer mais ser o saco de pancada da escola. O Jong-chan começa a achar que o moleque ficou surdo ou que não entende o próprio idioma. E pra mostrar quem é quem, dá um soco destruidor, jogando o Dong-gu no chão de novo. O tempo passa. O Gang-hyuk ainda tá sem entender de onde veio essa coragem repentina. Afinal, resistir só vai trazer mais dor. Mas o Dong-gu continua firme, recusando-se a entregar qualquer informação. Jong-chan, cansado de tanto bater, se afasta. O garoto tá apagado e não tem mais o que fazer com ele. Por enquanto, mesmo depois de ter levado porrada até virar geleia, o Dong-gu ainda tá consciente. O que, sinceramente, só pode ser algum desejo secreto de morrer naquele dia. Porque ele escolheu o pior momento possível para bancar o corajoso. Encarando o chefe da gangue, ele chama o Jong-chan de bastardo, relembrando toda a dor que esses caras causaram na escola dele. Ele fala, com a voz cheia de raiva, que os verdadeiros culpados são eles, e que não faz sentido nenhum os fracos serem sempre os chamados de idiotas. Quem fez a bagunça foram eles. Quem deveria pagar por isso são eles. A vida dos alunos seria perfeita se essa gangue nunca tivesse existido. Aponta pro Jong-chan e solta. O problema de tudo isso é você e essa gangue cheia de idiota. O Gang-hyuk, do lado, aperta o rosto, já prevendo a carnificina que tá prestes a acontecer se o moleque continuar falando. O Jong-chan, é claro, escuta tudo, com a lâmina em mãos, se vira e encara o Dong-gu com aquele olhar de "tu realmente teve a ousadia". Ele avança em velocidade total, prende o rosto do Dong-gu contra o chão e começa a pensar em arrancar os olhos do moleque como punição. O Gang-hyuk já sabe. Daqui não tem volta. O ataque vem. A lâmina tá prestes a cortar. Mas então, do nada, o Jong-chan para. Na frente dele, surge um rosto conhecido. E lembra daquela arma que o Doyle tava mostrando pra galera? Aquela que ele usou pra assustar a mina? Pois é, a parada era de mentira. Quem deu ela foi o Dong-gu. E ainda por cima, veio com uma mensagem escondida. E aí ele aparece. Kim Doyle. Gang-hyuk reconhece o cara na hora. Já o Jong-chan entra em modo predador, cheio de fúria e pronto pra triturar o Doyle na base do ódio. Mas o Doyle nem tá ligando pra isso. Ele se vira pro Dong-gu e entende o motivo da troca dos celulares. Pena que o telefone dele agora tá todo estourado. E pior, ele vê a marmita dele destruída no chão. Pra ele, a situação é crítica. Não pelo quase esfaqueamento do amigo, mas porque a bendita marmita foi pro ralo. O Jong-chan começa a falar, achando que vai fazer o discurso de vilão, mas nem vê o Doyle vindo. O moleque é tão rápido que os socos parecem evaporar pedaços do corpo do chefe da gangue. Doyle segue calmo, só focado numa coisa: vingança pela marmita perdida. A narrativa corta rapidinho pra contar o caso do incidente do karaokê dourado de Seoleong-dong. A parada envolvia uma gangue chamada Homens de Sangue Quente, que cresceu aliciando policiais usando garotas pra garantir proteção. O grupo era novo, mas estava dominando o território sem que a polícia metesse o dedo. Até que tudo acabou em um massacre. O líder deles, Lee Rocheol, estava comemorando o aniversário com 21 membros principais da gangue. Mas aí um intruso apareceu. Um só. E um por um, todos foram destruídos. Ninguém saiu de lá ileso. O responsável, um garoto de 13 anos, psicopata até o talo, com um olhar cheio de arrogância e nojo. Esse moleque era o próprio Jong-chan. Ninguém acreditava que alguém tão jovem pudesse acabar com uma gangue inteira. Nem a polícia conseguia. Depois disso, ele virou lenda. O apelido que ficou? O demônio, Im Jong-chan. E agora esse mesmo demônio tá ali, apanhando que nem saco de areia, sem conseguir revidar, parecendo mais um zumbi do que o monstro que foi um dia. Ele pensa que o Doyle deve ter drogado ele, porque não consegue aceitar estar perdendo pra um ninguém. Jong-chan tenta uma estocada com a faca, mas erra feio. Tenta girar o braço e atacar por surpresa, mas o Doyle desvia com a maior facilidade. O cara tenta de novo, e o Doyle só encara ele com aquela cara de "já terminou, criança". E aí vem o soco.
Um uppercut de partir a alma. O Jong-chan viu o golpe vindo, e mesmo assim não conseguiu desviar. Ele é lançado para trás, mas tenta se manter de pé. Cuspindo sangue, o cara limpa o rosto. A expressão dele já mudou. Agora tá branco, doente, parecendo um fantasma que tá começando a perceber que o fim chegou. O Jong-chan, mesmo quebrado e gemendo de dor, ainda tá mais preocupado em justificar a própria derrota do que aceitar a real. Ele não entende como perdeu. Não aceita que foi superado numa briga. Mas a verdade é simples. O Doyle acabou com as costelas dele. E agora o cara tá chorando agarrado no próprio corpo como se fosse a vítima da história. Pra Doyle, ele não passa de um chorão patético que não cala a boca. Olhando pra ele com aquele olhar morto, Doyle solta na maior naturalidade que não é culpa dele se o Jong-chan é fraco desse jeito. A real é que o cara nunca apanhou o suficiente na vida pra aprender humildade. E é por isso que o Doyle tá ali, pra ensinar. Tipo um professor maluco pronto pra disciplinar o pior aluno da turma, o Doyle dá aquela encarada de predador. O Jong-chan, em pânico, ainda tenta ir pra cima como se isso fosse resolver algo. Manda um soco? O Doyle desvia sem esforço. Chute? Outro desvio. E aí vem o contragolpe. Um gancho de esquerda que o Jong-chan viu vindo de longe. Mas adivinha? Ele não consegue desviar nem assim. Toma o golpe em cheio. Voa pra trás igual saco de pancada. O loiro começa a duvidar da própria existência. A sensação é como se alguém tivesse apontado uma arma direto pra ele. E mesmo sabendo que o tiro vai sair, ele não consegue se mover. Doyle segue detonando ele com socos tão rápidos que parecem desaparecer no ar, até o Jong-chan mal conseguir ficar de pé. Com uma pausa dramática, Doyle até admite. O cara até que é durão. Aguentou bem os golpes, mas o estado dele já diz tudo. Tá mais pra cachorro machucado que precisa ser abatido do que pra demônio de gangue.